pessoal. Bom, vamos começar a nossa live hoje, dia 12 de junho. Vocês sabem que se for hoje fazem 26 anos que nós conquistamos o campeonato mundial. E 26 anos não é pouca coisa. Boa noite, Mariana Sarcos. Life, aclimação, lá bonita, Motacred. Então, boa noite. Hoje estava falando, né, já começando, que são 26 anos do tão sonhado título que nós conquistamos no Mundial de 94. Então, é um título que não podemos esquecer desse dia. Para mim é muito mais que dia dos namorados. Oi, Lucinha de Fátima, oficiais da Federação Paulista de Basquete. Então, voltando ao assunto, hoje nós vamos falar de basquete paralímpico. Nós temos uma jogadora da seleção brasileira aqui, a Ana Aurélia, que vai falar do esporte para nós. Eu, sinceramente, já tinha comentado em outra live que não conhecia muito, então vamos saber como é esse mundo, tenho até vergonha e saber como tudo sobre o paralímpico, do basquete paralímpico feminino, seleção brasileira. Ana Aurélia 10, espera aí um momentinho, ela já está entrando aqui na live. Então, é um bate-papo com vocês. Gostaria da intervenção de vocês, perguntas, esclarecimentos, algumas dúvidas. É um bate-papo diretamente com vocês, tá bom? Eu estou aguardando a Ana entrar. Muito obrigada, Motacred. Babo, Sinara, boa noite. Hoje nós vamos falar de basquete paralímpico. Obrigada. Mandando um beijo. Oi, Ana Aurélia, tudo bom? Boa noite. Muito obrigada por participar dessa live. Você não sabe como é importante para nós. É uma coisa que é muito chata ainda, né? Eu posso falar, eu tenho até vergonha. Não sei muito sobre basquete paralímpico. E muita importância não só para os seguidores, também para mim, entendeu? Porque vamos conhecer um pouquinho mais do seu mundo, dos seus desafios, falando também do esporte feminino que não é muito valorizado, né? E paralímpico, esporte para mim eu não falo só o olímpico ou paralímpico, o esporte feminino não é muito valorizado, né? E agradeço muito a sua presença, de ter aceitado o convite e de estar aqui conosco, tá? Pessoal, já até falei para a Ana, é um bate-papo entre nós, entre eu, você, eu estou entrevistando a Ana, tem algumas perguntas, mas eu gostaria de perguntas de vocês também. Boa noite para quem está entrando agora e muito obrigado por estar aqui conosco. Ana, fala como começou a sua carreira, como é a sua vida, o que aconteceu, para nós entendermos se você começou, se tinha escolinha de basquete de cadeira de roda para criança e adolescente, aonde você mora, que cidade você está agora, como é a acessibilidade, nós precisamos saber disso. Eu fiquei, confesso, em 2005, eu tive que operar o pé. Eu fiquei um mês sem andar, caí de muleta, buraco, tinha hora que não entrava com a cadeira de roda, foi um pandemônio. Então eu vivi isso na pele e sei como é duro. Então conta para nós do começo da sua carreira, porque o basquete, tudo isso, por favor. Tá bom. Primeiramente, boa noite. Eu estou muito honrada por você ter me convidado, né? E hoje é um dia especial, além do Dia dos Namorados, 26 anos da conquista do Mundial de vocês. Olha, muito emocionada mesmo, eu sei que é uma conquista grandiosa e é histórico, né? E eu acho que falar um pouquinho do esporte paralímpico, para mim é uma honra, eu como atleta paralímpica, a gente sabe
que não é tão divulgado. Eu sei que hoje aumentou um pouco mais a questão, né, da divulgação, só que a gente ainda tem essa dificuldade. E quando junta o Olímpico e o Paralímpico, e você nessa levada de trazer o Paralímpico junto com o Olímpico, isso é um grande feito, porque a gente sabe que não tem tanto essa junção do Olímpico e o Paralímpico treinarem juntos, estarem juntos. Então, isso para a gente é honroso. Bom, me apresentando, meu nome é Ana Aurélia, eu tenho 31 anos, né? Há 14 anos atrás eu sofri um acidente com a minha família de carro, eu tive uma lesão medular e fiquei paraplégica, paralisei da cintura para baixo. Eu sempre gostei de esporte, sempre tive facilidade, mas engraçado que na escola eu não me lembro do basquete, de praticar basquete, né? A gente sabe que não é uma modalidade tão, assim, tradicional no nosso país, né? E no meu estado muito menos. Eu sou de Goiás, moro no interior, Rio Verde, e aí eu sei que num centro de reabilitação, na capital, em Goiânia, eu tive meu primeiro contato com o esporte paralímpico, foi o basquete. Quando eu vi a primeira vez, falei, é isso aí, eu quero praticar isso aí. E aí eu fui para um outro centro de reabilitação, em Brasília, que é uma referência, que é o Sara Kubitschek, né? É. Lá, eles, como forma de reabilitação, eles integram o lesado medular em várias modalidades. Seja basquete, tênis de mesa, é um leque de opções que você tem. E aí foi quando eu comecei, né? Retornei para minha cidade, né? Eu fui um caso diferente, porque geralmente as pessoas vão atrás do lesado medular, né? Para praticar. Muitos têm um pouco de receio, porque são lesados recentes, estão em depressão, enfim. Eu fui ao contrário, eu fiz minha mãe atrás, eu queria praticar, enfim. E aí foi quando eu comecei aqui na cidade. Ah, que legal. Não, é interessante isso. É uma coisa até que eu vou fazer mestrado e me apresentaram uma tese da psicologia do esporte é sobre um atleta paralímpico do judô, né? E o que acontece? O dele, ele ficou cego toda vez quando vão procurar. Não é que existe escolinha no Brasil, independente de qualquer esporte paralímpico. Agora tem um pouco em São Paulo, lá com o Centro Paralímpico, porque eu sou de São Paulo, mas eu não estou em São Paulo nesse momento, tá? Por isso que eu falo assim. E o que acontece? Mas todos os depoimentos que eu tive e que eu agora estou me interessando muito por essa parte, eu vejo que vocês começam tardios, porque ou são acidentados, aqueles que nascem, eles não têm possibilidade, ou que teve um problema na infância, de praticar uma atividade física, porque eu sou professora de educação física, ainda te confesso, eu tenho até vergonha. Eu fiz faculdade, terminei agora, o ano passado, mas eu não tive contato nenhum com o Paralímpico. Entendeu? E isso é muito triste. E eu vejo que a história de vocês é sempre assim. Quando você vai perguntar para um, é sempre assim. É como de outros atletas olímpicos, falando dos andantes. Por que você foi atrás do esporte? Nós temos um grande problema no Brasil. Porque por causa do lanche. Pode ver. Se você perguntar para todos, vai dar 70%. Não é porque gostava, é por causa do lanche. Depois a gostar, você vai aprendendo. No meu caso, foi isso também. Não posso falar, porque foi por causa do lanche. O famoso lanchinho, o famoso estar com alguém, porque você não tinha ninguém para estar no contraturno. Isso eu estou falando da década de 80. Eu imagino agora. Mas é legal porque você que foi atrás, você quis, não é que você foi apresentada na reabilitação, mas depois você quis praticar um esporte e esse esporte foi basquete. Que legal. Outra pergunta, pessoal, é um bate-papo com vocês também. E quando você começou, você teve barreira, tipo, na sua cidade tem um time hoje? Onde você treina? Como você faz? Exatamente. Então, você sabe muito bem da realidade do esporte aqui no Brasil. Então, assim, a gente oscila muito. O Paralímpico é muito mais difícil ainda. A gente sente uma maior dificuldade mais ainda. Hoje, exatamente este ano, eu não tenho uma equipe na minha cidade. Porque por questão política, e nossa equipe foi se desfazendo, enfim, hoje eu não tenho, né? A gente está tentando montar tudo. Mas, assim, as dificuldades, quando eu comecei o basquete, é um ponto importante falar. Eu sempre joguei uma equipe masculina.
Porque sempre eu joguei numa equipe masculina. De certa forma, isso me ajudou em algum ponto, em questão de físico, em questão de desenvolvimento. A gente ainda tem essa barreira em relação ao feminino, porque o esporte, o basquete em si, ele é de contato, não adianta. Esporte de contato. O basquete em Sim, cadeira de roda também é de contato. Mas as pessoas sim. assimilam com violência, e não é violência. Realmente tem um contato, de você cair com a cadeira, enfim. É o normal, isso é do jogo, né? É do jogo. Só que quando eu comecei aqui no meu estado, havia muito tempo atrás uma equipe feminina, só que se dissipou na capital e cada um foi para o seu canto, enfim. Então eu fui a única do estado, chegar nas competições estaduais, eram 150 homens e eu de menina, né? Então eu tive esse empecilho também de chegar e só encontrar o masculino, mas ao mesmo tempo eu me favoreci em relação a isso, porque eu acabei me desenvolvendo um pouco mais. Mas infelizmente, poucas meninas se interessam pelo esporte, e além do mais que o incentivo à modalidade feminina, a gente já sente essa dificuldade, né? Você mesmo, em relação ao basquete feminino, a gente sempre sente mais dificuldade em relação ao masculino, em relação ao incentivo. E aí, mas só na seleção que eu consegui, né, a seleção separada e tal. O basquete tem essa permissão, o basquete adaptado tem essa permissão de hoje a regra é permitido duas meninas no meio dos meninos. Tem Ah, que essa legal. permissão. Porque assim, se fosse para mim jogar só em equipe feminina, talvez eu não teria, hoje eu não estaria no patamar que eu estou hoje, né? Então, justamente o masculino me ajudou a alavancar minha carreira e estar onde eu estou hoje. E como conta, quando foi essa primeira convocação para a seleção brasileira? Como vocês fazem para treinamento? Que eu já estou vendo que você não não, você não tem uma equipe hoje, falando antes da pandemia, agora está todo mundo em casa, pessoal. Nós estamos fazendo um papo contando a realidade. Então, essa realidade, nós não estamos falando agora só na pandemia, para deixar bem claro, tá? Porque talvez alguém pega andando e depois vai falar, estão treinando, não pode treinar fora, sabe como que é, né, Ana? Então, para deixar bem claro. Então, conta para nós como foi essa sua primeira convocação, como foi você estar numa seleção, porque muitas vezes a pessoa, quando é a primeira seleção, tem um gostinho, né? E esse gostinho muitas vezes pode dar um choque em você, ou pode dar um baque, entendeu? Desculpa que eu deixei aqui o computador alto. Ok? Imagino. Por favor, conta para Então, nós. eu lembro que eu estava num regional em Brasília, né, com a minha equipe masculina, e aí surgiu, eu era bobinha, assim, sabe? Tava começando no basquete, enfim. E aí surgiu uma técnica da seleção masculina e me viu jogar no meio dos meninos. Engraçado, assim, graças a Deus, por participar junto com os meninos, eu sempre fui muito bem incentivada por eles e muito bem respeitada, né? Então, eles achavam o máximo e o meu desenvolvimento foi maior justamente por esse incentivo e o respeito deles. E aí essa técnica me viu e me falou, olha, você tem grande chance e tal, você joga bem e tal. Mas aquilo nem me passou na minha cabeça, seleção brasileira, eu nem imaginava isso, estava começando. E foi justamente nesse ano, ganhei meu primeiro All-Star nessa competição, e aí fui convocada pela primeira vez pela seleção brasileira, e aí foi aquele boom, né? Quando eu cheguei, a questão de treinamento, a questão de ver outras meninas experientes, aquilo ali que foi cair na minha frente. E aí foi justamente minha primeira técnica da seleção brasileira, foi a Ana Cardoso, você chegou a fazer uma live com ela. A Ana é demais. Eu conheço a Ana quando ela jogava. A Ana é demais. Nós trabalhamos juntos também, ajudou no Rio, nos Jogos Olímpicos, ela trabalhava, eu a conheci lá. Eu trabalhei como voluntária e ela também estava. Então, a Ana é sensacional. Então, ela foi minha primeira técnica da seleção. Nós fomos para Guatemala, foi uma Copa das Américas. Ficamos em segundo lugar, pegamos prata. E aí, a partir desse 2009, eu vim sendo convocada, mundiais. Em 2012, infelizmente, Londres seria minha primeira Paralimpíadas, mas eu estava lesionada, vim de Guadalajara lesionada. Acabei ficando afastada um tempo do esporte, né? Até me curar. E aí,
Vim, Mundiais, Paralimpíadas 2016, Parapan, Copa das Américas, Sul-Americana, e tô aí. Ah, que legal, muito legal. É, o que você sentiu de diferença? Como você já treinou com o masculino? Isso é legal também. Os meninos te respeitaram, tudo. Tudo bem, Ana? É, um momentinho, pessoal, que a internet aqui deu uma oscilada. Me escutou, Ana? Como no treinamento diário você sentiu muita diferença? Ou foi muito bem a diferença de você estar treinando com a sua equipe ou estar na seleção? Você sentiu alguma diferença, tem alguma, tipo, apoio, incentivo até? Como foi? Porque, como nós sabemos, você não tem time. Mas, na seleção, o apoio, como é o incentivo para vocês? Porque é uma coisa obscura, quase ninguém sabe. Então, eu gostaria que você esclarecesse isso também. Então, a questão de treinamentos dentro de seleção brasileira, isso varia muito de técnico. A gente tem infelizmente, a falha dentro da nossa confederação de não manter um técnico constante, um trabalho a longo prazo. Então, assim, Ah, geralmente todo ano você tem um novo técnico, um novo trabalho, Então, assim, isso depende de técnico para técnico. Tem alguns técnicos que eles prezam muito, eles acabam forçando um pouco mais em treinamento, em ritmo, porque cada menina joga em um clube. Algumas meninas jogam feminino, outras jogam com o masculino, então às vezes cada uma chega num padrão e num determinado físico diferente. Então ninguém chega isso mesmo. nivelado. Isso é complicado. Às vezes você chega em seleção brasileira com você precisando da base, porque a gente não tem base. No Paralímpico não existe base. Assim, eu comecei na base, sabe? E aí eu fui lapidando, fui para o juvenil, não existe isso. Eu já comecei com 17 anos, já comecei no adulto e logo em seguida fui para a seleção. Então eu não tive esse intervalo, igual tem no futebol, enfim. Infelizmente, e isso faz falta no futuro. Mas assim, isso depende do técnico. Mas sente, geralmente treinamento de seleção é muito mais forte, né? Porque você tá ali 10, 12 dias juntas, concentradas, treinando 5, 6 horas por dia, né? Então eu acho que é um pouco mais intenso. E alguns técnicos forçam mais do que os outros, enfim, isso depende de técnico. Mas eu já ralei muito na seleção, é ralação. Muita gente Ah, acha que que legal. é assim, é lindo, é bonito, é o sonho do atleta quando você chega num patamar de alto rendimento, vestir a camisa da seleção brasileira, estar defendendo o Brasil, né? Mas por detrás das cortinas tem a ralação, e muitas pessoas não imaginam o tanto que a gente rala. Imagina, todo mundo, não, até no esporte, todo mundo acha que vê só aquele produto feito, sabe? Hoje, infelizmente, com a internet, só vê aquele highlight bonito, mas não vê o nego que nem sabe pular corda e nem sabe nem fazer um polichinelo, entendeu? Dizendo assim, essa é a verdade. Ó, a Dênia Fátima manda aqui para você, Ana Aurélia, joga muito, sou só fã demais, muito legal isso. Obrigada, E Dani. conta para nós agora sobre agora esse momento de pandemia. Você tem patrocinador pessoal, algum apoiador? Como que tá? Porque já o esporte olímpico vai sofrer muito. Eu imagino, se o esporte olímpico está sofrendo, o paralímpico vai sofrer mais ainda. E tem uma coisa que eu estava preocupada, não sei se você já ouviu falar na Jade Malavassi, ela é do Paracycling e nós já batemos um papo porque eu sou treinadora do Mackenzie e ela é patrocinada pelo Mackenzie na live do. E o que aconteceu? A questão até nós estávamos conversando antes para conhecer sobre agora o problema, tipo, vocês têm vários atletas que ainda que são um risco, né? Como vocês estão fazendo? Como que é o treinamento de vocês diário? Como que atenção, porque nós temos que ter muito cuidado. Hoje de manhã eu estava no treinamento das meninas que eu sigo de 7 a 17 anos, eu falando, por favor, liberou agora, até para pôr na cabeça, mas agora que é o momento que não pode sair, se acontecer alguma coisa, não sabemos se você vai voltar a jogar. Então, como que tá tendo?
Então, eu estava voltando de férias, né? Porque assim, a questão de não ter uma equipe ainda fixa esse ano, porque o ano passado a gente tinha essa equipe, enfim. Então, eu estava voltando de férias em fevereiro, né? Voltando ao treinamento de quadra, voltando ao treinamento de fortalecimento, faço crossfit, para fortalecer, enfim. Foi quando tudo aconteceu e ficar em casa, né? Hoje eu sou professora bolsista num projeto aqui. Até isso também eu tive que deixar de fazer, então 100% dentro de casa, o tempo inteiro dentro de casa. Então, assim, no começo, apesar de que, infelizmente, o basquete não foi classificado, né, a gente não conseguiu nossa classificação para Tóquio, né, o ano passado no Parapan-Americano, esse ano, então, não teria competição internacional. Então, só as competições estaduais e nacionais, brasileiro feminino, masculino, enfim. Mas mesmo assim, então, estava focada, né? Porque o atleta sente, não adianta. O atleta, ele acostuma num ritmo de treinamento, quando ele estagna, quando ele para, quando a gente entra de férias, meu Deus do céu, 2 semanas você já, seu corpo fica tudo dolorido, é horrível, Verdade. assim. Então, assim, eu tento me cuidar, principalmente em relação à alimentação. Eu sou muito chata em relação à alimentação. Só que é difícil. É difícil você estar treinando em casa, principalmente assim, o basquete, por a gente não saber se ainda vai competir esse ano. É muito difícil. Só que questão de alongamento, de não ficar parada 100%, então isso aí eu tento me cuidar ao máximo. E eu sou viciada em cozinhar. Então, é difícil, é um pouco difícil. É um vício meu. Eu adoro cozinhar. Então, a gente acaba sendo comendo um pouquinho mais, mas enfim. É isso, se cuidar. Dentro de casa, mas tentando se cuidar ao máximo em relação à alimentação e tentar fazer o máximo de exercício possível. Uhum. Ok. Outra pergunta. Não, você falou, vocês não classificaram e nem o masculino classificou para Tóquio? Não, Gente do não. céu! Nós no basquete, independente, nós estamos mal, nossa senhora! Só tem um pré-olímpico masculino, que vai sobrar é 3x3 masculino e o 5 contra 5 masculino pré-olímpico. Gente, nossa, nós temos que melhorar a situação, meu Deus. Eu falo basquete em si, porque nós somos família basquete, entendeu, Ana? Para mim, independente do que seja. A Luciana Oliveira, MVP, aqui tem uma pergunta. Ana, qual foi a sua conquista inesquecível de tantas conquistas? Boa! Ai, eu acho que o atleta, quando ele chega em alto rendimento, ele sonha com seleção brasileira. Se ele não sonhar, ele não é atleta, né? E quando ele chega em seleção brasileira, ele sonha com medalha mundial e uma medalha olímpico-paralímpica, né? Esse é o feito, né? Então, mas infelizmente a realidade do basquete em cadeira de rodas ainda é um pouco difícil em relação a conquistar essas medalhas, não por material humano, porque a gente tem maior capacidade, a gente tem talentos, assim, independente da modalidade, eu vejo cada dia a gente é um país de super talentos, mas somos um país também que não temos organização e planejamento a longo prazo, a trabalho a longo prazo. Geralmente você quer um trabalho de 6 meses para conquistar uma medalha. Então, eu aprendi com um técnico meu de que você precisa ter organização e trabalho, aí você colhe o resultado, né? Mas uma conquista minha, pessoal, foi estar dentro da Rio 2016, foi minha primeira Paralimpíadas. Isso foi independente que nós não medalhamos, o Brasil feminino ficou em sétimo, o masculino em quinto, mas você está dentro de uma Paralimpíada, eu acho que é um marco grandioso, lógico que seria melhor com medalha, e mundiais também, tive 2 mundiais bastante importantes, bastante fortes, assim. Tem jogos inesquecíveis, né? Tem jogos que são inesquecíveis. Eu acho que uma competição que me marcou bastante foi o Mundial de 2018, tanto porque eu acho que uma seleção brasileira, ela é composta de 12 atletas e comissão técnica. E isso é um conjunto. Se você não tem as 12 atletas integradas e juntas no mesmo objetivo, não vai. Não vai, não vai mesmo. Então, a coisa primordial são as 12 atletas no mesmo objetivo.
Aí isso busca um amadurecimento, aí você busca dentro de quadra, aí você, o banco, todo mundo ajuda. Então, acho que em 2018 a seleção brasileira teve essa maturidade, né, de 12 meninas que se uniram e que fizeram um grande feito. Infelizmente, ficamos numa colocação muito ruim, tivemos jogos muito maravilhosos contra Canadá, Austrália e Espanha, jogos que poderíamos ter ganho de 2 pontos, infelizmente. Só que é a questão do trabalho, é a questão do investimento, é aquele degrauzinho que para conquistar a medalha. Com certeza, Ana, você disse tudo, porque independente de qualquer esporte coletivo, se não tiver simbiose, os integrantes, a comissão técnica com os jogadores, não vai adiantar nada. Eu não vou falar propriamente, eu tinha 20 anos quando eu ganhei o Mundial, eu tenho hoje, eu vou fazer 47, e eu era novata, então você imagina, juntou várias gerações que tiveram que teve a simbiose, que teve muitas vezes alguma não conhecia bem a outra, mas o trabalho foi bem feito e por isso que teve um resultado feminino, um resultado positivo. E outra coisa, é muito triste ouvir isso de você, mas com todos os atletas que eu conversei, é a mesma coisa. Eu morei vários anos na Europa, né? E quando fala que você foi para os Jogos Olímpicos ou para o Mundial, você é super valorizado. Só que no Brasil, independente se você é medalha ou não medalha, porque você está lá com 12 ou 16, você está na elite do mundo, de 250 países, você está na elite. E todo mundo, quem está lá, pensa assim. Só que aqui no Brasil, você é um lixo. Nunca vi isso. Nunca vi isso. Nunca vi. Às vezes a gente fica, quando a gente bate na tecla, quando a gente fica comparando o nosso país com outras pessoas, fala, mas não é brasileira, ai meu Deus, mas só é pra falar mal. E não é. O atleta, ele sente muito isso, né? O atleta sente essa diferença, justamente como eu falei, a gente tem material humano, a gente tem tanto talento, a gente tem Sim. tanta garra, tem tanta vontade, e mesmo a gente não tendo tanto apoio, faltando tanta coisa, você chegar no Mundial e quase que ganhar de 2 pontos, quase ganhou, mas não ganhou. Mas isso, para quem não tem incentivo, para quem tem a dificuldade de enfrenta no dia a dia, isso aí é uma vitória tremenda, tremenda. Então, assim, não é falando mal do nosso país. A gente sabe que nós temos potencial humano, sabe, qualidade de técnica, mas infelizmente a gente se depara com algumas barreiras e que faz toda a diferença. Por isso que alguns resultados não vêm para o Brasil. Isso mesmo. Com certeza. Imagino no Paralímpico mais ainda. A Luciana Oliveira, MVP, tem uma outra pergunta. Qual é o seu próximo sonho a ser atingido como na vida esportiva e na pessoal também? Na vida esportiva, eu prezo um futuro não só para mim, eu prezo um futuro para futuras gerações. Eu ainda sonho e ainda ver um trabalho a longo prazo de um profissional, né, que realmente, que a gente tem aqui no Brasil, são poucos, mas a gente tem. Eu tive prazer imenso e a felicidade de trabalhar com profissionais mesmo de verdade, assim, que visam o material, o trabalho, né? Então, meu sonho ainda é ver uma seleção integrada, é ver o basquete integrado e conquistando resultados para o nosso país, independente que eu esteja ou não. E sonho pessoal bom, eu estudei, sou engenheira ambiental, eu achei importante isso na minha vida, correlacionar o esporte, correlacionar o esporte com a educação, isso era uma prioridade minha, né? Porque eu não sabia até onde eu poderia chegar, não era duvidando do potencial, mas eu queria ter uma válvula de escape. Então eu acho que o esporte ele pode ser relacionado com a educação. Então eu acabei me formando, né? Comecei pós-graduação, enfim, não atuo justamente porque eu me dedico hoje ao esporte. Mas eu quero ser uma profissional, quem sabe na hora que eu me aposentar, apesar de trabalhar com esporte, hoje eu sou professora, enfim, mas ser uma profissional. Hoje eu faço inglês, que é uma coisa que é uma prioridade minha, sabe, de ter uma segunda língua, e tô aprendendo cada dia mais. Essa é a minha realização pessoal, de ser profissional em outra área. Muito bem, muito legal. Nossa Senhora, você está me emocionando tudo que você deu o seu depoimento, Ana. O Van Glauco tem uma perguntinha. Você tem vontade em jogar em algum clube fora do Brasil?
Tenho, tenho. Inclusive, existe um técnico, Thiago Batista. O Thiago já foi técnico da seleção brasileira, um excelente profissional. Acabei jogando no clube dele em Florianópolis, joguei um ano com ele. Então, teve muito contato com o atual técnico da seleção da Holanda, que é o Gertjan. Então, ele sempre manteve essa ponte. Um dos sonhos do Thiago dentro do clube era que mandasse os seus atletas fazer um intercâmbio esportivo na Holanda. Foi quando eu comecei o inglês. Em 2018, eu recebi esse convite desse técnico, uma honra, atual campeão mundial, né? Para ir para a Holanda, para ficar fazendo esse intercâmbio esportivo. Então, um dos empecilhos foi a questão do inglês, para mim, e a questão do dinheiro, porque, querendo ou não, lá é euro e a gente recebe muito mal aqui, infelizmente, aqui no Brasil, então ainda eu tive esse impasse. Mas tipo assim, eu não cessei esse sonho, né? Eu só estou prolongando esse sonho, mas eu tenho vontade, sim, de ir para a Holanda. A Holanda seria o meu objetivo como atleta. São os atuais campeões mundiais, Ana, feminino. Feminino. Quais são os países mais fortes mundialmente? Não entendi. Feminino. Qual foi os países que têm tradição de basquete cadeira de rodas e quais são os mais fortes hoje no momento, desses últimos 2 anos? Hoje, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, Alemanha, esses 5 são os mais fortes. Japão, China, né? Hoje a Austrália acabou baixando um pouco o nível dela, mas hoje vem Holanda, Estados Unidos, Canadá que é atual campeão do Pan-Americano, e Holanda, é atual campeã do Mundial, e os Estados Unidos feminino, atual campeão das Paralimpíadas, que foi em 2016. Nossa, que legal, interessante, porque varia os países, não fica só só fica um país sempre, entendeu? Então tem um bom trabalho esses países, dá para notar. Aqui, ó, o Van Glauco, ele afirma aqui que ele tem uma história parecida à sua. Ele está contando, Van Glauco, que esporte você faz? Você também é do basquete? Ele está te parabenizando também. Ana, conta para nós. A questão eu falo porque eu até estou me interessando por Paralímpico mesmo. Eu trabalho com crianças e adolescentes e trabalho com projetos também. Eu tenho um projeto que eu visito escolas municipais e estaduais levando o basquete para crianças que não sabem, em São Paulo, institutos para crianças que nunca tiveram contato com a bola de basquete e não sabem. E eu não tenho essa. E eu quero aprender um pouco do Paralímpico, que pode ser que aconteça comigo. Ana, tá escutando? Deu um Frozen. Momentinho, pessoal. Van Glauco, que legal. Vou saber se é do handball. Esperando a... Ela caiu. Pessoal, vou chamar a Ana de novo. Por favor, vocês poderiam escrever da onde vocês estão teclando para mim? E nós estamos falando com a Ana Aurélia. Ela caiu. Do basquete, cadeira de rodas. Ela está aqui, chamando novamente e contando um pouco da sua vida, do seu cotidiano. Ela voltou, pessoal. Ana, então, a questão é essa: tem muito poucos profissionais que trabalham com esportes paralímpicos. E como você vê isso? Já falei com a Jari, que é do Paracycling, conversei com outras pessoas também. Você acha que deveria ter tipo um semestre na universidade para ter esporte paralímpico? Não é que eu acho que a universidade, principalmente na área de educação física, tem a área fitness, tem a área qualidade de vida, tem a área do esporte, só que está faltando a área paralímpica. O que você acha sobre isso? A gente ainda, infelizmente, a gente tem esse déficit aí, até questão não só na parte de educação física. Eu vejo que durante 9 anos, eu joguei aqui na minha cidade, antes de ir para Florianópolis, depois São Paulo. A gente jogava dentro da universidade
E a gente não tinha nem a questão de interesse dos fisioterapeutas se interessar para a área esportiva. Era mais, não criticando, mas assim, era mais a área de estética, a mesma coisa na educação física, né? Infelizmente, o meu técnico mesmo, hoje, que sempre foi, desde quando eu comecei e até hoje, o André Barbosa, o André é jogador de basquete, estagiou com basquete em cadeira de rodas, se apaixonou e já entrou de cara. Mas ele era do basquete. E dentro desse intervalo de 9 anos aqui, eu acho que a gente teve 3, 4 estagiários, foram muitos. Então, infelizmente, eu acho que isso já é falha já dentro mesmo da graduação, né? Realmente, infelizmente, não tem tanta ênfase ao esporte paralímpico, que são diversos, né? São diversas modalidades que você pode oferecer pro aluno, né, se interessar. Então, a gente ainda se depara ainda com essa dificuldade já logo de início na educação, Com infelizmente. certeza, o que você disse é verdade, até porque eu lembro, a minha carreira foi ao contrário, eu fiz a universidade, eu terminei o ano passado, sabe? Em 2015 eu entrei na universidade e o pessoal lá do Centro Paralímpico, do Comitê Paralímpico, lá do CT Paralímpico no Jabaquara, sempre ia na universidade pedir voluntários, até estagiários, convidando os alunos. Interesse. É, exatamente. Exatamente. E Mas engraçado, Alessandra, assim, ó, mas eu acho que é aquele tabu ainda que a gente tem que ir quebrando aos poucos. E assim, a gente sabe que a gente teve esse grande evento aqui no nosso país, que foi as Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Que foi um marco. Mas assim, as coisas engraçado acontecem e são esquecidas, infelizmente, aqui, né, no nosso país, né? Infelizmente, né? Que deveria ser a longo prazo, ou pegar aquilo e proliferar, né, frutificar, né? Infelizmente não tem muito isso. Mas eu não sei por que esse tabu ainda existe, infelizmente, mas os poucos que queiram trabalhar, quando se deparam com o Paralímpico, é paixão também, à primeira vista, assim. Tem esse lado bom também. Porque quando a pessoa ela tem o primeiro contato, independente da modalidade, com o Paralímpico, a pessoa que realmente quer, ela apaixona e não sai mais. A gente tem esse ponto positivo também. então, o Van Glauco falando aqui que ele jogou basquete há algum tempo, agora ele também é da engenharia, ele é paralímpico também, do handball, um pouco que você deu Frozen aí da conexão, pessoal, estamos no Brasil. Aí ele é professor universitário e falou assim, é uma dica, dá o certificado Não, tudo bem, Van Glauco, mas nem com certificado, ultimamente, tá difícil aqui em São Paulo, tá difícil até com certificado, até dando a hora de estágio. O negócio é feio, viu? E Todo olha mundo que tá em São pensando que quer ser Paulo, personal fitness. Personal e olha, fitness, a mesma qualidade de vida. exatamente. E olha que em Essa é a São Paulo a realidade da mentalidade das educação pessoas física. são mais elevadas, assim, as pessoas têm a cabeça um pouco mais aberta, né? A gente que mora no interior, ainda as pessoas são meio limitadas, mais ainda. Mas vamos para a área paralímpica e vamos amar. E outra coisa, pessoal, é uma última perguntinha. Quem tiver aqui é minha, mas se vocês, se tiver uma última perguntinha, já mandou, já a Luciana mandou. Quando você pensou em ir para o basquete, você teve apoio familiar? Tive. Bastante. Bastante, porque quando eu sofri o acidente, eu era menor, né? Tinha 17 anos, então no centro de reabilitação minha mãe ficou comigo, né? Então minha mãe conheceu as várias fases da lesão e conheceu também a questão do incentivo ao esporte pro rezado, né? Lesionado. Então, assim, ela vivenciou isso, foi ela que foi atrás para mim. Então, graças a Deus, minha família sempre me incentivou pra caramba. Eu tenho primos maravilhosos que vivem mandando mensagem, que se emocionam com as minhas medalhas, meus irmãos também, minha mãe. Então, graças a Deus, tive um apoio familiar, sim. Então, até aqui, o Paulo Ricardo Gimenez, seu primo, orgulho de ser seu primo. Ai, que fofo, ele já escreveu. Eu te adoro, você é um exemplo para a família. Que fofo, é muito bom ter essa Ele é recepção fofo. familiar. E Esse é uma o coisa, meu. a família é base de tudo. Eu, na minha infância, não tive, eu sei como é duro. O meu incentivo foi dos treinadores e das meninas que jogaram comigo. Ana, o que você faria, falando agora de massificação,
qual seria a sua ideia de massificar o Paralímpico também? Porque como todas as áreas aqui no Brasil, infelizmente, nós temos talentos desperdiçados, né? Já falando de criança, adolescente, independente. E o que você deixaria aqui de mensagem para o pessoal, até para a mãe, porque tem até a respeito da família, você sabe disso, muitas vezes acontece da família levar, incentivar a criança, tudo. Então, você poderia deixar, porque pode ser que aqui tem mãe, pai, que nem falou nada, mas ele queria escutar uma mensagem, uma palavra já para dar esse start. É super ótimo escutar de uma menina que é seleção brasileira ainda. Principalmente esporte feminino, porque o esporte feminino, nós estamos numa abstinência, porque não tem menina, não é só no Paralímpico. É no futebol, é no basquete, é no handball. Ninguém quer fazer mais esporte. Você chega na escola, você está fazendo estágio. Eu tenho pavor disso, credo. 7 anos de idade, a menina vira falar isso para mim. Sabe o que a gente brinca, assim, às vezes quando chega ou a gente vê alguma menina, não é desfazer, mas a gente já vê de cara, essa daí não vai pro esporte. Porque eu acho que quem gosta mesmo, quem vai dar pro esporte é já dar de cara, assim. E eu não sei porquê, mas realmente, a gente também no Paralímpico, a gente não tem essa questão da renovação, infelizmente. A gente tem uns atletas que, por exemplo, eu já tenho 31 anos, comecei, né, com 18, e o tempo passa muito rápido, então a gente tem poucas renovações. Infelizmente, o tempo passa muito rápido. Bom, a mensagem que eu deixo é que incentive os seus filhos a praticar esporte. O esporte, eu acho que eu como atleta, você como atleta, a gente tem o nosso mundo particular. E isso, ninguém tira da gente as nossas conquistas, as nossas frustrações, mas a gente tem mais coisas positivas do que negativas dentro do esporte. E eu sempre falo, é uma frase até clichê minha, que o esporte foi a minha melhor reabilitação. Foi através do esporte que eu conquistei minha graduação, através do esporte que hoje eu estou no patamar que eu estou hoje, que eu sou a mulher que eu sou hoje, que eu sou a pessoa e que tem objetivos e sonhos grandiosos lá na frente, foi através do esporte, né? Ralei muito, não é fácil, só que incentive, porque é uma área, é um mundo maravilhoso, onde você tem mais conquistas, tem mais felicidade do que infelicidade. O Van Glauco só perguntou, tinha falado, mas eu vou responder essa para o Van Glauco, que ele está... qual o seu momento, foi o momento inesquecível dentro de quadra? Você tem aquele momento, todo mundo tem, ainda mais atleta, independente categoria, quando foi, mas tem. Engraçado que nem foi não foi nem em seleção brasileira, assim, eu lembro que foi o Nacional, apesar de eu jogar em equipe masculina, eu jogo numa equipe feminina, a gente tem uma equipe em São Paulo, né, e foi em 2017 que a gente estava na final, uma equipe na final contra uma grande equipe que é de Belém do Pará, a gente com 16 anos de hegemonia, né, sendo campeãs, e nós fomos para a final com essa equipe e foi o jogo. Foi aquele jogo de concentração. Foi jogo de que a Lia, que apareceu agora, a Lia estava presente, assim, eu não acreditava. Eu estava concentrada, sou armadora, né, uma posição muito, que exige muito, assim. Então, todo mundo concentrado, e ponto de lá, ponto de cá, não decidia, assim. Quando eu olhei no relógio e vi que o tempo estava acabando e nós estávamos com 8 pontos de vantagem, eu via o desespero na cara das outras atletas que não estavam acreditando que elas estavam perdendo aquilo. Aquele foi um momento inesquecível para mim. Foi ganhar meu primeiro título nacional, né? Ganhando de uma equipe, né, respeitada, de 16 anos de hegemonia. Foi inesquecível. Eu até me emociono. Foi inesquecível para mim. A Lia Soares 12 está falando aqui, foi inesquecível, da sua companheira, né? Minha companheira. Para mim foi um momento inesquecível na qual eu vivenciei mesmo o basquete, eu vibrei e eu me emocionei de verdade, de inesquecível. Que legal. Ana, agora eu falei para você deixar uma mensagem para os pais,
para incentivar a criançada a fazer esporte, né? E agora, a sua mensagem de quarentena para calentar o povo, para todo mundo que está aqui, seguidores que assistiram agora, assistiram depois, e até no YouTube, porque as lives de quarentena começaram porque me pediram um exercício de pilates para idoso. Eu não sou especialista em idoso, eu trouxe uma professora de pilates para idoso e começou as lives, entendeu? E ela me faz muita companhia. Você não imagina, porque hoje eu estou na casa de amigos, mas eu fiquei mais. Porque eu estava começando a passar mal, tipo, de não comer, fiquei mal mesmo. Tipo, a minha irmã na Itália, a minha pandemia começou antes, entendeu? Foi a pandemia. E a minha companhia, até hoje, não paro, mesmo que eu estou em outro lugar, não paro. E eu gostaria que você deixasse essa mensagem para todo mundo aqui, que é sempre uma palavra, ajuda a pessoa nesse momento que nós estamos passando. Então, eu acho que você acabou de descrever que você sentiu, acho que todo mundo está sentindo, não é um ou outro, todo mundo está sentindo a ansiedade, a questão de ser atleta, de querer estar praticando. É comum, infelizmente, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que visar na vida da gente é a nossa saúde, é a nossa integridade. Sim. E não é brincadeira, é uma coisa que realmente existe, é uma coisa que realmente está matando muitas pessoas. Hoje a gente está vivenciando na minha cidade um pandemônio, porque antes eram 30 casos, hoje nós estamos com quase 3 mil casos. E isso Meu Deus! Exatamente. Rio Verde com 400? O Rio Verde está com quase 3 mil casos confirmados. Infelizmente, 8 óbitos, né? Está atualizado, mas assim, é uma cidade de interior, enfim. Então, assim, é uma coisa séria. Para quem pode, porque tem muita gente que, infelizmente, tem que trabalhar, como a minha mãe saiu para trabalhar. Hoje, ela mesma ela fez o teste que ela estava preocupada, graças a Deus deu negativo. Então, para quem pode, fique em casa. Realmente é uma coisa séria, realmente é uma coisa que às vezes você não sente, mas o seu pai vai sentir, a sua filha vai sentir. Então, assim, eu mesma, eu não quero perder nenhum ente querido, nenhum familiar querido para essa doença. Então, se previnam, gente. E vamos tentar manter a mente, né? Eu leio, eu cozinho, eu como, eu tento fazer exercício, eu vejo filme, eu vejo basquete. Eu vi ontem o Mundial de 1994. Ah, que legal! Me emocionei de novo. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Então, façam, mas dentro de casa. Com certeza. Eu também outro dia me peguei assistindo o Mundial 94, torcendo pra mim mesmo. Falei, velho, idiota, joguei isso aí. Eu torcendo pra mim mesmo a final do Mundial. Muito engraçado. Eu vou pedir uma licencinha que eu vou ter sempre no final das lives. Eu anuncio o convidado da próxima live, que será amanhã. Pessoal, amanhã, às 5 horas da tarde, nós estaremos com o ex-jogador, foi de seleção brasileira, daquela geração histórica, não do campeões mundiais. Depois, o Chuí estará conosco, vamos falar um pouquinho de basquete masculino, do projeto, ele jogou em Franca há muito tempo, será super legal. Então, não esqueça, amanhã às 17 horas, com o jogador, porque continua atleta, mesmo que depois para, porque joga Master também, Chui. Ana, olha, eu fico muito feliz, emocionada, espero depois dessa pandemia encontrar, eu até falei para Ana Cardoso que eu vou fazer um cursinho, que eu quero aprender, estou me apaixonando mesmo por esporte paralímpico. Falei, cara, olha as coisas, uma coisa que tá vindo, sabe, eu estou estudando também, porque eu vou fazer mestrado, como você falou, inglês também, para fazer o TOEFL, eu falo, mas eu tenho que melhorar o acadêmico, porque o meu eu aprendi na raça, na rua. E muito obrigada mesmo. Qualquer coisa, vamos manter contato. Mas, por favor, agora você deixa as suas redes sociais, que as pessoas podem te mandar um recadinho, saber, entender um pouquinho desse mundo e que você possa conversar também com as pessoas. Fazendo um favor. Tá bom, eu agradeço novamente pelo convite, amei, né? E você, esse tete-a-tete de atleta para atleta, isso é ótimo. O Paralímpico com o Olímpico, isso para mim é uma honra. Assistam, vão atrás um pouquinho. Tem muitos jogos. Eu aposto que o primeiro jogo que você vê do basquete, vocês vão se emocionar, porque
O basquete em si já é uma modalidade maravilhosa, o basquete paralímpico, eu sou suspeita para falar, realmente eu me emociono. Sou atleta e cada vez que eu assisto o jogo eu me emociono, então é muito bonito a modalidade, tem outras modalidades. A minha rede social é Ana Aurélia 10, vai ser a primeira que vai aparecer lá, porque eu não conheço tantas Ana Aurélia, né? Eu acho que eu sou a única, praticamente. Mas acompanham o esporte paralímpico, que é sensacional, vocês vão amar. Com certeza, Ana, eu agradeço você, agradeço a todos os seguidores que tiveram essa 1 hora nesse bate-papo, que foi super legal. Se vocês gostaram, compartilhem, comentem no post, que é muito importante para nós, porque até me enriqueceu meus conhecimentos, Ana. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês mais uma vez. Van Glauco, gostei também de você comentar aqui. Parabéns pela sua história também. E todos que estão aqui, que cada um tem uma história para compartilhar. E vamos lá. Uma boa noite, Ana. Muito obrigado. Qualquer coisa eu estou aqui. Mesmo na quarentena, se precisar de alguma coisa, vamos lá, que nós estamos juntos. O esporte feminino não pode cair. Exatamente. Tá bom? Boa noite. Beijo. Tchau para todos. Fiquem em casa, se cuidem. Lembra, isolamento está caindo, distanciamento sempre. Legal? Beijão. Beijo, tchau.